Eu sei que todos estão esperando que eu fale alguma coisa. Todo mundo que foi assistir esse filme reclamou, falou horrores, o pior filme do ano, uma catástrofe. Eu falei, como eu sou um funcionário de vocês aqui do canal Leak, eu falei, eu vou me sacrificar e vou lá assistir o filme do Silvio Santos para mim ter a minha opinião, né? Porque, como eu sempre falo aqui, gosto é igual nariz, cada um tem um seu, vai que de repente eu chego lá e tenho outra visão. E aí quando eu cheguei no cinema já fui logo me assustando, porque na verdade só tinha eu e mais 2 pessoas assistindo o filme. Ou seja, 3 pessoas na sessão. Eu falei, gente, parece que tá vindo coisa ruim aí, porque todo mundo fugiu dessa sessão. E aí comecei a assistir o filme. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Edmar Olick, você está aqui no canal Olick no programa Falando de TV, que hoje poderia se chamar Falando de Cinema, né? Porque afinal de contas hoje eu vou contar para vocês o que eu achei do filme Silvio, o filme que tá todo mundo cornetando. Mas antes eu gostaria de pedir para você que é novo aqui no canal Leak para se inscrever, apertar o sininho de notificações e é claro, dar aquele like feliz e contente, porque esse like vai ajudar nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. E é claro que você pode também dar o nosso triplo C, o CCC, que é curtir, comentar e compartilhar. E também agora também temos o clube de membros. Se você gosta do nosso canal e puder, principalmente, né? Considere essa possibilidade de se tornar membro aqui do canal League. Nós temos o plano Rock Santeiro e o plano Vale Tudo. Qualquer coisa, confira lá. Como eu falei para vocês no início, eu fui lá assistir, fiquei preocupado porque eu cheguei lá só tinha 3 pessoas, eu e mais 2. Talvez os outros 2 sejam outros youtubers que estão querendo lá assistir para poder dar opinião também. Andei vendo outros canais do YouTube aqui que foram analisar o filme para contar a sua opinião, e todos eles falaram a mesma coisa, que tinha pouquíssimas pessoas lá na sessão de cinema. Então significa que a minha sessão não foi tão diferente das outras sessões pelo Brasil aí, com salas praticamente vazias. Pelo jeito a propaganda negativa do filme Silvio funcionou e ninguém quis ir lá olhar para conferir, para tirar suas próprias conclusões. Mas eu fui. O filme Silvio, ele conta a história do Silvio Santos a partir do sequestro do Silvio em 2001. É uma história que quem viveu naquela época lembra perfeitamente, porque parou o país aquele sequestro do Silvio Santos. Todas as emissoras só focaram naquilo, porque afinal de contas era uma coisa inusitada. E uma das coisas interessantes que eu vejo nesse filme foi a gente que acompanhou aquilo pelo lado de cá, conseguir observar, conhecer a história pelos bastidores, tipo, o que aconteceu por trás, né? É interessante. Não que eu tenha a ilusão de que tudo que é retratado aconteceu no filme, mesmo porque o Silvio e o Fernando Dutra Pinto, que é o sequestrador, fica conversando, né? O Silvio contando a história da vida dele, ou pelo menos relembrando a história da vida dele enquanto está ocorrendo o sequestro. E é claro que isso não deve ter acontecido, né? Imagino eu que o Silvio deve ter usado alguma referência da vida dele para tentar negociar com o sequestrador, mas não que foi assim, naquele jeitinho, né? Mas eu entendi que foi uma liberdade poética para contar a história, né? Porque afinal de contas, como é que eu vou contar a história do Silvio sem contar desde quando ele era criança, quando ele começou a virar, quando ele era camelô ainda. Mas eu achei, pasmem, o que eu vou falar agora é chocante em relação a tudo que você ouviu até agora. Eu não achei o filme tão ruim assim. Exatamente, gente. Eu vi muita gente criticando muito, mas eu achei um filme honesto, um filme que eu saí de casa achando que eu ia vir gravar esse vídeo aqui depois falando horrores, realmente é horrível, perdi 2 horas da minha vida, e não foi isso. Eu costumo dizer aqui no canal Leak que gosto é igual nariz, cada um tem o seu. Por isso mesmo que eu fiz questão de ver e não julgar e não levantar hipótese só com a opinião dos outros. E eu acho que eu fiz bem, porque o que eu ouvi de críticas do filme, eu não achei tudo isso. O Faro, por exemplo, eu achei a atuação dele bacana. A caracterização, não. Isso é óbvio, todo mundo viu antes
A caracterização ficou todo mundo brincando que parecia o Kiko do Chaves, o Carlos Villagrán, né? Mas isso, é claro, é notório. Não precisava nem ir lá assistir o filme. Apesar de que, mesmo na maquiagem que ficou sofrível, eu ainda percebi que no filme ela prejudica menos, ou pelo menos atrapalha menos do que nos trailers e nas fotos que a gente viu antes, porque a gente vê ali estático, né? E quando você tá junto olhando com a história toda, que lá passa um pouco mais batido. Não dá para disfarçar que realmente a caracterização ficou parecendo o show dos famosos lá do Domingão, né? Aquela caracterização meio, você percebe que o negócio tá faltando alguma coisa, a coisa não deu certo ali, não deu liga, né? Por isso que, de repente, apesar de eu achar que o Faro interpretou bem, de repente, se tivesse colocado uma pessoa mais velha, por exemplo, o Silvio tinha na faixa dos 70 anos na época do sequestro, o Faro tem 50. De repente, se pegasse um ator já na faixa etária do Silvio naquela época, não precisaria fazer aquela caracterização tão complicada e venderia melhor o personagem, né? Porque um ator de 50 anos fazendo um personagem de 70, fica mais difícil a caracterização. Mas a atuação do Faro eu gostei, porque seria muito fácil cair no ai, ui, eu sou o Silvio, ai. Porque todo mundo imita o Silvio Santos desse jeito. E eu consegui ver nuances na atuação do Faro que me convenceram, que eu achei que não caiu nesse lugar comum, e mesmo assim ainda conseguia parecer que era o Silvio. Tinha assim os traços, a entonação do Silvio, sem o ai, ui, né? Que no meu ponto de vista foi interessante. Claro que muita gente não gostou, e pela quantidade de pessoas que estavam na sala de cinema, parece que quem não gostou conseguiu vender bem o peixe, que o filme é muito ruim. Mas eu vou falar uma coisa para você: se você não foi assistir ainda, eu recomendo você dar uma chance pro filme, que pelo menos para mim, eu não achei que foi um tempo perdido, que o filme seja esse desastre todo. Se eu fosse dar uma nota pro filme, o que eu poderia dar? Eu daria uma nota tipo um 7, 7,5. Eu daria pro filme. Eu achei um filme honesto. Não é essa bomba que o pessoal tá falando aí, não. Isso no meu ponto de vista. De repente você vai lá assistir e acha que é essa bomba mesmo, e tá tudo certo, né? Porque gosto é igual nariz, cada um tem o seu, né? Uma coisa que me chamou a atenção no filme foi logo de cara começar já com o Fernando Dutra Pinto tentando fugir, né? Porque ele tava num apart hotel. E aí a polícia chegou, teve um tiroteio, teve briga, e foi tudo muito assim convincente. Eu não achei nada caricato, meio enfadonho, ou esquisito, ou falso. Para mim ficou tudo muito real e muito contundente. Ele atira em 2 policiais, mata 2 policiais, inclusive, desce pela janela do prédio, pelo lado de fora, a escala vem descendo parecendo Homem-Aranha. E ficou tudo muito bem feito, do meu ponto de vista. Eu não vi nenhum problema ali. Quem viu o filme e não gostou, achou essa cena estranha, porque eu acho que até quem não gostou do filme, pelo menos essa sequência, eu acho que é difícil a pessoa achar ruim. Eu vi muitas críticas aos filmes, colocando até a questão de que não usaram o nome SBT e nem Globo, né? Usaram os nomes fictícios para se referir a essas 2 emissoras, e para mim isso foi irrelevante na história. Inclusive o nome Globo é citado em algum momento do filme, quando o Fernando olha na televisão e a Globo está no plantão, inclusive está o símbolozinho da Globo do lado, e ele fala pro Silvio: você está até na concorrência. Ele fala: o bom filho a casa torna. O Silvio se referindo ao tempo que ele trabalhou na Globo lá nos primórdios, e que agora ele estava de volta lá na tela da Globo de novo. Uma coisa que eu achei curiosa é que nesse filme, Silvio, o Silvio Santos está com um moletãozinho. Ele estava fazendo academia quando o Fernando Dutra Pinto chegou na casa e rendeu o Silvio. E naquela série lá, O Rei da TV, ele tá com outra roupa. Então, tipo assim, a roupa que o Silvio estava usando era uma coisa meio básica que daria para saber qual que era, não? Eu também achei que as filhas do Silvio não se parecem de fato com elas. Principalmente a Cíntia, a filha mais velha do Silvio, parecia inclusive a atriz Isabel Teixeira, lá a Bruaca de Pantanal, a Maria Bruaca. Mas não era ela, viu? Inclusive a caracterização estava meio estranha, a peruca era meio esquisita.
Até o Geraldo Alckmin, que é o governador, né? Não parecia o Geraldo Alckmin na época, em 2001, né? Que ele era bem magrinho, inclusive esse ator que fez o Alckmin no filme é mais gordinho, mas o diretor justificou isso. Eu vou até ler aqui agora umas justificativas que o diretor deu sobre as escolhas para o filme. O antagonista.com. O filme Silvio, uma cinebiografia da vida do apresentador Silvio Santos e dirigida por Marcelo Antunes, estreou no cinema no dia 12 de setembro e se propõe a contar a história do maior comunicador do país por meio de 3 atores que interpretam diferentes fases da vida de Silvio Santos. O diretor, em entrevista à CNN durante a pré-estreia, realizada no dia 4 de setembro, destacou que não priorizou a semelhança física ao escolher os artistas para os papéis. Isso justifica aquilo que eu comentei agora há pouco, que os atores não se parecem muito com os personagens reais da história, né? Marcelo Antunes justificou sua decisão afirmando que, ao retratar uma pessoa real, geralmente procura-se alguém fisicamente parecido. Contudo, ele considera essa abordagem desnecessária, focando mais na essência do personagem e nas características que definem Silvio Santos, além de sua aparência física. Aí temos aqui os atores que interpretam o Silvio. Temos o Rodrigo Faro, o Vinícius Vick e o Felipe Castro. O Rodrigo Faro tem 50 anos e faz o Silvio na fase madura, na época do sequestro. O Vinícius Rick tem 32 anos e ele faz o Silvio na faixa dos 30 anos, mais ou menos. E o Felipe Castro tem 22 anos e faz o jovem Silvio Santos, lá na época que ele era camelô. Mais adiante, o Antunes, o diretor, fala bem assim: era crucial concentrar-se na alma de Silvio Santos e traduzir essa essência para os 3 atores. Então ele queria a alma para encontrar a essência do Silvio, mais do que a característica física. E continua. Apesar de não priorizar a semelhança física, a prosódia e a entonação característica do comunicador foram trabalhadas para manter a autenticidade do personagem. Assim, a união entre esses elementos ajudou a trazer uma representação mais fiel de Silvio Santos, segundo o diretor Marcelo Antunes. Uma coisa que eu achei que de repente faltou um pouco no filme foi a questão de explicar melhor como chegou naquele ponto do Fernando Dutra Pinto estar com aquele dinheiro que ele recebeu do sequestro da Patrícia Bravanel. Eu achei que ficou muito vago. Então, para quem não conhece a história, que eu acho que é muito difícil algum brasileiro não conhecer aquela história, esse episódio do sequestro da Patrícia e depois do Silvio, mas se caso tem alguém que não conheça, de repente não vai conseguir juntar os elementos para entender a história toda. Mas no meu caso, por exemplo, que eu já cheguei sabendo do que se tratava, para mim não fez diferença. Quem nos fala é Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Deixa minha família fora disso. A gente vai junto agora, até o final. E era isso que eu tinha para dizer sobre o filme Silvio, que eu fui para assistir achando que eu vinha gravar um vídeo detonando o filme e acabei fazendo um meia-culpa aqui, achando que o filme dá pro gasto. Não é tão ruim quanto o pessoal tá falando aí, é um filme até ok, certo? Mas é claro que você pode pensar diferente e eu quero a sua opinião aí embaixo. Se você já assistiu, coloque a sua opinião concordando comigo ou contrária, que será um prazer ler e interagir com você. E se você ainda não assistiu o filme, convido e conferir com os seus próprios olhos que a terra há de comer, porque afinal de contas, você não é Maria vai com as outras, você não vai ficar aqui pela opinião do Edmar ou pela opinião de outras pessoas que foram assistir. Vai lá, assiste e tira suas próprias conclusões. Tá bom, gente? Muito obrigado a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Um grandíssimo abraço. Valeu e até mais. Tchau.